A crítica feminista à democracia parte de dois fundamentos principais no meu entendimento. Um deles é a crítica às relações entre a esfera pública e a esfera privada, tanto no seu modo de configuração social, de constituição das instituições e normas políticas, quanto na perspectiva das análises no campo da ciência política e das ciências sociais de maneira mais ampla. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro fundamento, me parece central a muitas das críticas que têm sido feitas ao longo do tempo aos limites da democracia. Então, pensar a democracia sem considerar as relações de poder na esfera privada e, sobretudo, no âmbito da esfera doméstica, que é muito pouco discutido por outras vertentes da crítica democrática, é pensar essa democracia sem levar em conta formas muito importantes de acomodação entre subordinação, hierarquias e direitos formais que vão sendo adquiridos ao longo do tempo. O segundo fundamento que eu destacaria é que os feminismos pensam a democracia criticamente a partir das experiências, e não de quaisquer experiências, mas das experiências das mulheres, o que significa levar em conta o modo como a posição das mulheres gera vivências específicas em sociedades nas quais as relações de gênero têm importância para posicionar as pessoas. Esse ponto tem sido bastante relevante, sobretudo nas conexões entre a crítica feminista que advém do feminismo negro e a crítica decolonial hoje. Muito do que se tem discutido mais contemporaneamente na América Latina tem como ponto de partida um repensar as relações entre público e privado a partir do modo como as sociedades latino-americanas se configuram, a partir dos efeitos do processo de colonização e a partir das especificidades das relações hierárquicas de gênero e da posição das mulheres, das experiências das mulheres nas sociedades. Os feminismos no Brasil hoje nos permitem, entendo, compreender muitas das contradições da sociedade brasileira e do processo de construção da nossa democracia. Tem ativado críticas que vêm ao mesmo tempo do acúmulo do debate e da ação política feminista nas últimas décadas, mas também da sua renovação. Os feminismos têm se tornado mais presentes no debate público brasileiro, mais capilarizados, o que significa que estão presentes em diferentes espaços, não apenas nos grandes centros urbanos, em diferentes regiões do país, nas universidades, nos meios de comunicação. E é interessante como, entendo, se faz a conexão entre a história que os movimentos feministas têm no Brasil contemporâneo, de crítica à ditadura iniciada em 64, de atuação junto de outros movimentos feministas nos anos 70, como parte de um campo ético-político de projetos democráticos e de crítica também ao autoritarismo na política e na sociedade brasileira, e novas perspectivas que trazem visões muito fundadas no cotidiano do racismo na sociedade brasileira. As mulheres negras têm tido um papel muito importante nessa renovação dos feminismos e muito fundadas também nas novas vivências da sexualidade, em novas perspectivas sobre a autonomia das mulheres que se colocam na medida em que o papel dessas mulheres vem se modificando. A posição relativa das mulheres se transformou muito no Brasil nas últimas décadas, mas se transformou e se mantém num ambiente de grande desigualdade, em que as hierarquias, por exemplo, no campo da participação política, do engajamento eleitoral, mas também no acesso à renda, no que diz respeito ao modo como o acesso a tempo se organiza, uma vez que as mulheres permanecem as principais responsáveis pelo cuidado, pelo trabalho doméstico. Essas hierarquias estão muito presentes e vêm sendo discutidas, repensadas, recolocadas pelos feminismos jovens, de maneira que eu entendo que se soma a muito do que vem sendo feito há décadas por esses movimentos que interpelaram o Estado no processo de construção da democracia. Nesse ponto, algo que eu tenho discutido bastante no meu trabalho é que
Nós temos um elemento importante, sem dúvida, que é a subrepresentação das mulheres. O Brasil é um dos países do mundo e das Américas com os menores níveis de representação política das mulheres. E isso envolve tanto os cargos eleitorais quanto a indicação em cargos de primeiro escalão dos governos nos diferentes níveis. Mas é preciso olhar também para como tem se dado a participação das mulheres nessas décadas. A baixa representação, ela não é suficiente para se pensar o que é a atividade das mulheres, o que é o engajamento político das mulheres. As mulheres foram personagens fundamentais no processo de construção democrática no Brasil, nessas décadas do ciclo democrático que se iniciou nos anos 80 e que, entendo, se encerra ou se modifica profundamente em 2016 com a deposição de Dilma Rousseff. É bastante importante a gente compreender que essa atuação política das mulheres, ela se deu não a despeito da baixa representação, mas apesar dela, né? Numa situação de desvantagem que provém justamente do fato de essa representação ser tão baixa e de o Estado ser tão pouco permeável, não apenas à presença das mulheres, mas à agenda feminista, à agenda dos direitos das mulheres. Há, no entanto, um trabalho que tem sido bastante eficiente. Eu penso, por exemplo, no momento da Constituinte, em que havia apenas 26 mulheres eleitas, mas o trabalho feito pelos movimentos feministas gerou um resultado muito importante em termos de construção de leis que produziriam um novo patamar para as lutas pelos direitos das mulheres nas décadas seguintes. Depois disso, a história dos anos 90 é uma história bastante interessante também, uma história de menor permeabilidade do Estado aos movimentos do que havia sido aquele momento da Constituinte, mas uma história de grande participação das mulheres em um momento de ganhos de legitimidade da agenda de gênero no cenário internacional, nas conferências internacionais da Organização das Nações Unidas, por exemplo. E a partir dos anos 2000, esses ganhos de legitimidade, em um momento em que se abrem novas oportunidades de participação no ambiente estatal, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo federal, se transformam em agendas construídas no âmbito do executivo e nos ambientes de participação política institucional. Isso explica um pouco porque, apesar dessa representação política tão baixa, há uma ofensiva tão forte não apenas contra a agenda de gênero, dos direitos das mulheres, dos direitos LGBT, mas também contra os movimentos feministas, procurando deslegitimar os movimentos como atores políticos hoje. Nós temos, de fato, uma dinâmica bastante complexa, de uma atuação política em condições de desvantagem, que, no entanto, produziu uma série de efeitos em um momento em que os feminismos estão mais presentes no debate público brasileiro, e uma reação de caráter bastante conservador que mira não apenas na agenda de gênero, mas também na legitimidade política adquirida por esses movimentos, que, como eu disse, foram personagens em todo o processo de construção democrática. Refaço, rechaço, não lhe devemos nada, não nos verás na escuridão como capacho, nos temporais amargos, dias penumbrosos anoitecidas, não moverás do corpo um pelo, a tempestade é vencida. Selváticas por amor ensandecidas, não as tocarão manadas apedrejantes, selváticas de vitórias surpreendentes unidas, cavalgam Amazonas delirantes. Guerreira que bebe sangue, água e flecha do Daomé, visto no bicho é pó de mangue, Jurema da favela, óleo de palma pra ela, alma na planta do axé. O eclipse se perturará, acharás palha no agulheiro e transmutarás, perfurarás o mau seio do alheio e enforcarás com o cipó da própria